Os exercícios baba daquele, ué. Ai, ai. Vocês assistiram até o vídeo do período passado, cara. Muito bem. Muito bem, muito bem. Assim mesmo. Estudando. Hoje, Tá hoje, tudo bom. Aí chegou as funções trigonométricas. hoje eu vou fazer uma aula só de exercícios, né? Então, assim, na verdade, a aula passada eu introduzi os conceitos de derivadas parciais, né? Que aí às vezes pode complicar um pouco, porque nós estamos trabalhando com mais de uma variável. Então, hoje eu vou resolver algumas questões daquela lista e talvez outras aí, dependendo do tempo. Vou fazer uma chamada aqui antes. Estamos acabando o ano. Estamos em novembro. Pode só esse mêsinho aqui, viu? Essas 4 semaninhas, porque eu acho que aqui já é prova. Se não me engano, a prova é dia 3. Dia 3 ou dia 1, sei lá o que está marcado aqui. Ami, Presente. Arthur, Bianca, Daniel, Tô aqui. Débora, Eduardo, Presente. Elifal, Presente. Érica, Presente. Felipe, Gustavo Almeida, Gustavo Pereira, Presente. Yamara, Caroline, Presente. Caroline, Leonardo, Presente, a Carolina. Eu troquei o nome. peraí, Obrigada. Caroline não tá não? Eu falei Tá, as presente, duas, tá. professor. Ah, então, é porque esse Caroline, as que E a trocou, Carolina. Tô aqui, a Carolina. tá, beleza. Leonardo, Mariana, Presente.
Marlon. Não? Saiu? Maísa. Presente. Marlon, não foi? Renan. Sayonara. O Renan tá aí. Quem? Renan. Sayonara. Agorinha ela deve chegar. Vinícius Lopes. Presente. Vitória. Presente. E William. Presente. Bem. Deixa eu ver aqui se eu passei alguma atividade de física para vocês. Passei ou não? Passou aquele resumo pra gente estudar. Não como atividade, só para download de materiais mesmo. Ah, certo. É porque eu ainda vou terminar, né? Cálculo também. Passei uma lixa de cálculo, não é isso? Isso, só para fazer. Cálculo eu passei uma lista de exercícios para vocês treinarem aí. Como é que quer dizer? Como é que estão? Como é que fizeram? Estão com dúvidas? Ficou beleza, mas assim, algum probleminha nas trigonométricas. Ah. Parei na 10. Ótimo. Mais alguém tentou? Eu tentei, mas é igual ele falou, nas trigonométricas eu fiquei um pouco confusa para me fazer. E Tava bom demais. Aí apareceu um LN, uns negócios lá e um banana tudo. aí eu falei lá na aula, né? Quando aparecessem essas funções, vocês tinham que consultar uma tabela. Eu até mostrei na aula passada, fui lá no Google, coloquei uma tabela. No livro tem essas tabelas. Vocês podem consultar até aplicativos para algumas determinadas funções, para saber as derivadas, entendeu? Trigonométricas. Que aí tem como saber, ó. Por exemplo, aqui, ó, se você vir aqui, ó, no símbolo lá, claro que ele vai resolver tudo, mas assim, se você quiser mesmo ir treinando, quiser saber, quem é a derivada do seno, quem é a derivada do ln, por exemplo, você coloca aqui, aí, ó, ln. Eu quero saber quanto é a derivada do ln de x. Aí ele vai dizer aqui, ó, 1 sobre x, quer ver? Aqui, ó, 1 sobre x, ó. Você pode consultar aqui, você pode consultar numa tabela que tem nos livros, tem na internet. Então, assim, hoje está muito fácil, gente. Eu estava até discutindo hoje com alguns professores a facilidade que vocês têm hoje, tanto de ferramentas, de tecnologias aí. Na minha época não tinha nada disso. Ou você sabia ou não, entendeu? Livro era complicado de se ter, não tinha para todo mundo. Hoje tem a internet aí que você baixa um PDF e socializa aí com todos os colegas. Então, na minha época, era muito mais complicado. Hoje você vem aqui no aplicativo, você vem numa calculadora, e essa parte matemática, gente, ela é feita por esses aplicativos. Por isso que eu digo, você não precisa ser nem fera na matemática. Você só precisa dominar, para engenharia, você precisa dominar os conceitos. Né? Domine os conceitos físicos, né? Matemáticos, esse tipo de conceitos, e a parte mecânica, a parte braçal, quem vai fazer é a calculadora, quem vai fazer são os aplicativos. Eu quero saber quem é a derivada do seno. Eu põe aqui, ó, seno x. Daí, aplicativo, a resposta. Vai dizer que é cosseno. Aqui, ó, cosseno. Ok? Então, ir pegando o que nós temos. Hoje nós temos muita coisa, muita. Por isso que eu estou dizendo, a facilidade é enorme. Enorme. Só não se forma em engenharia quem não quer mesmo. Quem tem algum outro tipo de problema pessoal, ou financeiro, ou sei lá, alguma coisa assim. Mas, assim, por questões de dificuldades,
Tá muito, muito mais fácil do que antigamente. Muito. Tem muitas ferramentas aí, viu? As HPs, esses aplicativos, tem muita coisa. Livros que vocês podem baixar aí de tudo que é tipo. Ok? Então, aula passada, acho que eu passei essa listinha aqui para vocês. Foi isso? Dá um zoom aqui. Começar a resolver algumas. Acho que essas primeiras não tem mistério, né? Vou pulando, não é isso? Ou vocês têm dúvida ainda aqui na 1, na 2, na 3, na 4? Eu acho que pode começar na 6. A 5 também, né? A 5 pode ser que seja interessante, não sei, tem exponencial. Pode ser que alguém se complicou. Vou aqui pela 5, viu? X. Deixa eu dar um print aqui. Um minuto. Isso aqui é a imagem. Vou cortar aqui algumas. Vamos lá, vamos resolver essas 5 aqui, ó. Dá para ver aí? Dá? Tá de boa ou não? Dá mais um zoom, professor, por favor. Melhorou mais? Tá bom. Dá mais 2 aqui, para vocês enxergarem de boa. Uma equaçãozinha aqui, ó. Graças a Deus está acabando isso aí para a gente voltar presencial. Que dar aula de cálculo aqui, cara, é complicado, viu? Você tem que ficar fazendo essas equações. Não é brincadeira, não. Como é que os outros professores dão aula, hein, de cálculo, assim, que tem algum cálculo? Eles fazem aonde? Eles utilizam o quê, hein? Não, mas cálculo só tem cálculo mesmo e física. O resto é... Agora está começando química, mas é cálculo básico. Mas aí como é que a professora faz? Ela faz com auxílio de PDF, essas coisas assim. Como assim? Ela não escreve, não? Também. É porque ela já pega o PDF, ela já faz tudo pronto no PDF. Aí ela Já explica. tá tudo prontinho, né? Isso. Você não faz assim como eu, não, né? Não. Tá. O senhor tá Ok. sendo melhor, porque ela tentou escrever no quadro aí a gente não enxerga. O quadro é ruim, né? Uhum. X vezes exponencial de 3y. Bom, então eu tenho essa minha função aqui e eu quero as derivadas parciais, né? Então aqui como é uma função de duas variáveis, ó, x e y, eu vou ter a derivada parcial em relação a x e eu vou ter a derivada parcial em relação a y, ok? Então, bora lá calcular. Derivada parcial em relação a x, eu vou chamar aqui de f de x. Isso aqui é uma notação, viu, gente? Tem aquela outra notação que eu falei na aula passada, né? Eu vou ter só... Opa!
colocar aqui, mas eu vou apagar. Essa notação aqui, ó, de derivadas. Derivadas, cadê? Vai. Aqui, ó. Tá vendo? Ó, tem essas derivadas aqui, ó, em relação a x e em relação a y. É só trocar. Aqui, no lugar do y, eu colocaria um f, né? Por exemplo. Aqui é o f, é minha função. Então, a derivada parcial de f em relação a x. E se viesse assim, é a derivada parcial de f em relação a y. Isso aqui também é uma notação de derivadas. Eu gosto dessa notação. Ah, eu apaguei, foi. Putz. Eu gosto da outra notação que eu tinha colocado aqui, beleza? Essa daqui, ó, f de x. Derivada. Isso aqui não é a função. Ó. Se tiver um x aqui, é a derivada da função em relação a x. Muito bem. Observem que se eu vou derivar em relação a x, o y vai ficar constante. Foi isso que eu expliquei na aula passada, ok? Então, esse y sendo constante, fica a mesma coisa desse 3 também. Ó. O 3 é uma constante, é um número. É como se esse 3y fosse um número aqui, 1000, 2000, 3000, 3,5, qualquer número. Então, isso aqui é uma constante. A exponencial, que é um número, né, a constante de Euler, que é uma constante, elevada a uma constante, ou seja, um número elevado a um número, tudo isso aqui vai ser uma constante, gente. É como se isso aqui fosse um número, 2, 5, ok? Então, quem é a derivada de uma constante vezes x? Não é a própria constante que a gente trabalhou na aula passada? Por exemplo, se aqui fosse 3x, quem é a derivada de 3x? Não seria 3? Quem é a derivada de 10x? 10. É a própria constante, ok? Então, a derivada de e elevado a 3y vezes x é o próprio e elevado a 3y, que é a minha constante. Então, está derivada aqui. Isso aqui é a derivada parcial em relação a x. Vamos calcular agora a derivada parcial em relação a y. Vou pôr um y aqui, ó. É a derivada parcial em relação a y. Então, como eu vou derivar em relação a y, eu vou deixar x constante. Então, x é um número agora para mim. X é um número, é uma constante. E aqui eu tenho uma exponencial elevado, né? Então, quem é a derivada de uma exponencial? Aí você tem que usar uma tabelinha, né? Para saber quem é a derivada de uma exponencial. Deixa eu ver se eu tenho uma aberta aqui. Eu acho que eu coloquei uma aqui no final dessa lista para vocês. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Exponencial. Aqui, ó. Vou aumentar o zoom aqui. Olha só, se você for... Isso aqui, eu coloquei aqui algumas derivadas, mas tem nas tabelas, entendeu? A derivada de uma exponencial, de um e elevado a u, onde esse u pode ser qualquer coisa, e no meu caso aqui, o u, ó, é elevado a u. No meu caso, o u aqui é 3y, tá vendo? Então, quem é a derivada de e elevado a u? Esse símbolo aqui também é uma nomenclatura para derivada, viu? Essa linha aqui. Então, quem é a derivada de e elevado a u? Ou de e elevado a qualquer coisa? É ela mesmo, tá vendo? Você repete a própria função que tiver aqui, quando for exponencial, e você multiplica pela derivada de u, ó, pela derivada do expoente. Ok? Então, essa é a regrinha. Isso aqui vocês podem consultar. Então, olha só. Quem é a derivada da exponencial? Eu vou até copiar isso aqui, ó.
É a derivada da exponencial, é ela mesma, então tá aqui. Esse x eu deixo aqui porque isso aqui é uma constante, isso aqui é um número, ok? Se isso aqui fosse um número 3, ele ia permanecer aí, já que é uma constante. Então eu não vou mexer nele. Eu só vou mexer aqui, ó. Quem é a derivada da exponencial? Ó, é ela mesma, repetir. Tá vendo que eu repeti? Só que tá faltando eu multiplicar, de acordo com aquela regrinha, pela derivada daqui de cima, ó. Quem é a derivada de 3y em relação a y? Não é o 3? Pronto, está derivado. Então, a derivada de e elevado de x vezes e elevado a 3y é 3x vezes e elevado a 3y. Olha só, pessoal, vou colocar lá no site, já que essa aqui é pequenininha, só para vocês terem uma ideia. Quando tiver assim na dúvida de qualquer coisa, usa. Ok? Só para ver, vamos ver aqui onde é que tem exponencial aqui. Se não tiver, você copia. É elevado a 3y. Tinha um x aqui, né? X vezes isso. Olha só. Ó, derivada parcial, né? Que esse símbolo aqui é da derivada parcial em relação a y. X vezes e elevado a 3y. Se eu for aqui, ó. Vamos ver aqui a resposta. Olha a resposta aqui, ó. Não sei se está dando para ver, mas é 3 vezes x. Ó, x é 3y vezes 3. Ó, o mesmo resultado que eu coloquei aqui, ó. Tá vendo? Ó, x vezes e elevado a 3y vezes 3, ó. Mesma coisa, ó. Aqui, ó. Tá vendo? É só usar. É só usar. Não recomendo você pegar aqui todas as questões. Você vir aqui, dar um Ctrl C, jogar aqui um Ctrl V e copiar a resposta. Eu não recomendo isso porque você não vai estar entendendo nada. Você tem que tentar fazer. Se enganchar, aí você vai, usa um aplicativo, ou usa um livro e tenta resolver. Então, a 5 está resolvido, vamos para a 6. A 6 é essa mesma coisa aqui, ó. Y vezes ln de x, ó. Então, a função é y vezes ln de x, ó. Mesma coisa. Quem é a derivada em relação a x? Então, veja que isso aqui, o y, ele é constante. Ó. Se ele é constante, eu nem vou mexer nele, pessoal. Quando é constante, você nem mexe. Nem mexe, você deixa aqui, desde que esteja multiplicando, né? Porque se isso aqui fosse uma soma, aí sim a derivada do y era zero, porque a derivada de uma constante é zero. Mas como é uma multiplicação, você não mexe na constante, você deixa ela aí tranquila. Então, como eu quero a derivada só em relação a x, você vai se preocupar com isso aqui, ó. Então, quem é a derivada do ln? Aí, se você não sabe quem é a derivada do ln, você olha numa tabela, tá vendo? A derivada do ln é 1 sobre o que tem aqui dentro. No meu caso ali era x, né? Então, é 1 sobre x vezes a derivada do argumento aqui, né? Resumindo, derivada do ln de x ou do ln de qualquer coisa, ó, vamos supor que aqui tenha isso aqui. Então, a derivada do ln é sempre 1 dividido pelo que tem aqui dentro. Se isso aqui fosse 3x, seria 1 dividido por 3x. Se fosse x ao quadrado, 1 dividido por x ao quadrado. Vai ser sempre 1 dividido pelo que tem aqui dentro, vezes a derivada daqui de dentro. Sempre. Então, portanto, a derivada disso aqui, ó, o y permanece,
Então, ln vai ser 1, né? 1 dividido por x. Que a derivada do ln, pessoal, é 1 dividido por x. Porque aqui tem x, né? Se fosse x ao quadrado, você ia colocar aqui embaixo x ao quadrado. Vezes a derivada daqui de dentro, ó. Derivada de x. Quanto é a derivada de x em relação a x? É 1. Derivada de x é 1. Então, assim, eu não preciso pôr esse 1, porque 1 vezes qualquer coisa é 1, entendeu? Então, você pode deixar assim, ó. Quem é a derivada disso aqui em relação a x? É y vezes 1 sobre x. Uma outra coisa, você poderia trazer esse y para cá, ó, já que isso aqui, y vezes 1 é y. Ia ficar y sobre x. Ok? Esse eu vou deixar assim, que é para não atrapalhar vocês. É y vezes 1 sobre x. E a derivada em relação a y, vamos lá, quem é a derivada em relação a y? Aí, olha só, se y é minha variável agora e x vai ser constante, o ln de uma constante é uma constante. Não é isso? Se x é um número, o logaritmo de um número é um número. Então, isso tudo aqui é constante. Ok? Então, se é a constante e a derivada de y é 1, como a derivada de x também é 1, e 1 vezes a constante é a própria constante. A derivada. Então, isso aqui eu tenho aqui as minhas duas derivadas, ó. Derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y. Ok? A 6 é de boa. Agora, a 7 já começa a ter que usar uma propriedade diferente. Por quê? Por que a 7 tem que usar uma propriedade diferente? Que tem uma fração, e eu lembro que na aula passada eu coloquei aqui uma regra do quociente para vocês, eu relembrei uma regra do quociente, como é que eu derivo quando se tem uma fração, entendeu? Então, aqui eu tenho uma fração, né? Então, vai ser assim, ó, deixa eu copiar aqui. X menos Y, X mais Y. Eu tenho uma fração. Se eu tenho uma fração e eu quero derivar, pessoal, eu tenho que usar a regra do quociente. Vou relembrar vocês. Eu até coloquei aqui embaixo, ó, regra do quociente. Vamos lá, aqui, ó, derivada da divisão, que é a regra do quociente. Quando eu tenho U dividido por V e eu quero a minha derivada, eu quero derivar uma fração, onde U é meu numerador e V é meu denominador, que regra eu vou utilizar? Essa daqui, ó. Eu vou derivar o U, aí eu vou multiplicar pelo V, menos. Vou deixar o U como tá, vou derivar o V e vou dividir pelo V ao quadrado. Ok? Essa regrinha aqui, ó. Vou trazer ela para lá para vocês relembrarem. Então, bora lá. Vou colocar a regrinha logo aqui abaixo. Regrinha aqui, ó. Regrinha da divisão, vocês podem estar consultando. Então, no caso, é U dividido por V. Quem é meu U aqui no meu caso? O meu U é isso aqui, ó. Isso aqui é meu U. E isso aqui é meu V, ó. Tá nessa forma aqui, ó. U dividido por V. Ok? Então, eu preciso de derivar o U, ó. Como é que eu sei que é derivada? Por causa dessa linha aqui que está aqui, ó. U'. U' significa a derivada de U. Então, eu preciso derivar isso aqui. Em relação a quem? Eu vou derivar primeiro em relação a X.
Então, bora derivar isso aqui em relação a x. Quem é a derivada disso aqui em relação a x? Ó, a derivada de x é quanto? A derivada de x é 1. A derivada de y é quanto? 0. Por que é 0? Porque a derivada de uma constante é 0. E observe que isso aqui não está multiplicando, está somando ou subtraindo. Então, como está somando ou subtraindo, isso aqui é 0. Portanto, a derivada de u, que é isso aqui, ó, eu vou até colocar aqui, só para a gente ir substituindo e vocês não confundirem. Bora lá. Quem é meu u'linha é a derivada de u. Derivada de u a gente já viu que é 1, não é isso? Então, isso aqui é 1. Quem é a derivada de v? Na verdade, derivada não, desculpa. É o próprio v aqui, ó, x mais y, tá vendo? Então, eu só vou copiar isso aqui, ó, x mais y, jogar aqui, ó. Então, ficou 1 vezes x mais y, tá? Tá ruim essa notação. Vou deixar como estava antes. Vamos lá. Só copiando aqui, ó, derivada de u, 1. Quem é meu v? Meu v é isso aqui, ó, x mais y. Ok? Então, Ctrl C. Vou até colocar assim um parênteses. Opa. Só repetir meu v, ó. Derivada de u vezes v menos u. Tá vendo u aqui? Então, eu só vou copiar o u aqui, ó. U, entre parênteses, vezes quem? Vezes a derivada de v, ó. Eu preciso da derivada de v. Então, eu preciso da derivada disso aqui, ó, de baixo. Quem é a derivada disso aqui em relação a x? Estou derivando sempre em relação a x, ó. Então, a derivada de x é 1 e a derivada de y é 0. Portanto, a derivada disso aqui é 1. Tudo isso vai ser dividido por v ao quadrado. Então, tudo isso aqui eu vou pôr... Eu vou pôr num numerador, eu vou dividir por v ao quadrado. Ó. V é isso aqui, ó. Então, eu vou vir aqui... E vou elevar isso aqui ao quadrado. Ok? Está derivado. Então, a derivada dessa função em relação a x é isso aqui, ó. Aí você pergunta, professor, pode parar aí? Pode. Pode parar aqui que tá ok, tá certinho. Se quiser mexer ainda, como 1 vezes isso aqui é o próprio 1, é o próprio x mais y, né? Você pode sumir com 1 daqui. 1 vezes isso aqui é o próprio parênteses aqui, ó. Pode tirar. E eu ainda poderia cortar alguma coisa aqui, ó. Porque x mais y menos x menos y, ó, esse x eu posso cortar com esse x, porque aqui tá menos, ó. É x menos x, que dá 0. E y menos menos y, menos com menos dá mais, e y com mais y, isso aqui daria 2y. E simplificando, daria 2y sobre x mais y ao quadrado, que é a minha derivada em relação a x. Mas volto a dizer, se você deixar assim, tá correto. Ok? Tá corretíssimo. Por que está corretíssimo? Porque depois eu vou dar valores para x e para y, é só substituir aqui, ó, e calcular na calculadora. Ok? Vamos para a derivada em relação a y. Vou usar a mesma regrinha, só que agora eu vou derivar em relação a y. Então, deixa eu só copiar isso aqui.
Quem é a derivada disso aqui, ó, em relação a y? Né? Eu preciso derivar o u, ó, tá vendo? Eu preciso derivar o u aqui, ó. Vou usar essa regrinha. Então, quem é a derivada disso aqui, do numerador, em relação a y? O x agora é constante, então isso aqui é 0. E a derivada de menos y é menos 1. Porque a derivada de y é 1. Como tem um sinalzinho de negativo aqui, fica menos 1. Então, aqui vai ficar menos 1. Vezes quem? Vezes o v. Então, v é x mais y. Tá aqui, x mais y. Esse menos aqui é da fórmula, tá vendo? Ó, menos é da fórmula. Aí, agora eu preciso pegar o valor de u. U é quem? U é x menos y. Então, x menos y tá aqui. Preciso derivar v agora, ó. Quem é a derivada de x mais y, né? Em relação a y. A derivada de x é 0. Quem é a derivada de y? 1. Então, o 1 está aqui, ó. Dividido pelo denominador ao quadrado. Não mudou, tá vendo? É até às vezes simples, quando você tem a derivada de x e já tem a de y, às vezes, né, depende da função, muda pouca coisa. Nesse caso aqui mudou só esse sinal, ó. Ok? Acabou. Resolvido. As duas derivadas estão aqui, ó. Isso aqui foi a questão de número 7. Questão 8. Como é que estamos aí? Estão acompanhando ou não? Sim. A 8. Essa 8 é simples porque não envolve muitas regrinhas como essa que eu coloquei aqui agora, ó. Opa. Apagar não. Vou apagar só isso aqui. E vou apagar isso aqui. Então, olha só. Eu quero a derivada dessa função em relação a x. Muito bem. Então, se é em relação a x, o y é constante. O y é constante. Se o y é constante, é essa derivada normal, né? É como se isso aqui fosse assim, ó. X elevado a menos 2. X elevado a menos 5. Ou x elevado a 3. Qual é a regrinha? O expoente desce multiplicando e eu tiro 1, não é isso? Derivada não é assim? Esse y, você trata ele como se fosse um número. Então, a derivada disso aqui em relação a x, ó. Esse menos y, ele desce para cá multiplicando. Se isso aqui fosse um número 3, esse menos 3 ia descer multiplicando. E você vai tirar 1 do expoente. Então, se tem menos y, você vai subtrair 1. Então, vai ficar menos 1. Pronto. Olha como foi simples. Ok? Dúvidas? Não, né? Agora, a derivada em relação a y. Não é? Agora, o x é constante. Ó. Eu vou derivar em relação a y. Agora, o meu x é constante. É como se fosse assim, ó. 2 elevado a x. Ok? Ou a y. Então, isso aqui, ele cai no caso de uma exponencial. Só que não é uma exponencial com a constante de Euler. O E é com a constante... que eu coloquei aqui no caso 2, né? Mas no caso do exemplo aqui, seria o x, a minha constante,
que eu não sei quem é. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser o E, que é 2,71, pode ser 3,14, pode ser qualquer número. É uma constante. Então, quem é a derivada de uma constante elevada a uma variável? Aí, se você for lá na tabelinha, tem ela completa. Ó. Aqui é a derivada de uma constante elevada a uma variável. Só que essa constante é conhecida. É 2,71 e mais alguma coisa. É a constante de Euler. E quando essa constante ela é qualquer número, pode ser qualquer número, que regra utilizar? Você vai usar essa daqui, ó. Quando se tem A elevado a uma variável, onde A pode ser qualquer número, a regrinha de derivação é isso aqui, ó. Você repete igual a exponencial, ó. Multiplica pela derivada do expoente, ó, igual a exponencial. Ó. A única diferença é que você vai ter que acrescentar um ln, que é o logaritmo neperiano, da base. Ok? É a única diferença. Então, ó, quem vamos imaginar aqui, só para ficar claro, principalmente para o pessoal do primeiro, imaginar que isso aqui fosse um 2 e isso aqui fosse um x. Eu quero a derivada disso aqui. Ok? Quem é a derivada disso aqui? É ela mesma. Vezes a derivada de x. Quem é a derivada de x? No caso aqui é 1, né? Vezes o ln da base aqui, que no caso é 2. Ok? Se no lugar do 2 fosse o ezinho, é a mesma regra, olha só. Então, quem é a derivada exponencial? É ela mesma, né? Elevada a x, vezes a derivada do x, que é 1, vezes o ln da base. A base é E, o ln de E. Mas quanto é o ln de E? Se você calcular aí na calculadora, isso aqui dá 1. E 1 vezes 1 é 1, por isso que a derivada da exponencial é ela mesma. Beleza? Então, se isso aqui fosse um 2 e aqui fosse um 3, 2 elevado a 3x, quem é? Então, é ela mesma, sempre você vai repetir, vezes a derivada daqui de cima, que é a derivada de 3x, 3, vezes o ln da base, vezes o ln de 2. Regrinha, não precisa decorar, pessoal. Vocês podem estar usando uma tabela tipo essa daqui para auxiliar. Vocês têm as calculadoras, né? Vocês têm os livros que podem também estar consultando, tem sites, tem aplicativos, tem tudo. Ok, só que era quem? É x e aqui é menos y, né? Então, bora lá. Eu vou derivar agora em relação a y, quer dizer que agora o meu x é uma constante, que cabe como esse caso aqui, ó. Então, aqui é meu x, né? Aqui em cima é menos y, então eu vou repetir, porque sempre a derivada, quando é uma constante elevada a uma variável, você vai repetir, igual a exponencial, vezes a derivada daqui de cima, que é a derivada de menos y. Como é em relação a y, a derivada de menos y é menos 1. Vou pôr aqui entre parênteses, que é para não confundir. Porque esse menos ele pode vir aqui para o final depois. Vezes o ln da base. E a minha base é x, então é vezes o ln de x. Beleza? Se for só para organizar, ó, você pode tirar esse menos 1 daqui, ó. Deixar o sinalzinho de menos aqui. No caso, x e y usaram regras diferentes, foi?
Como assim? Não, é porque assim, quando eu estou derivando em relação a x, o y fica constante. Ok? E quando eu estou derivando a y, o x é que fica constante. No caso, ia ficar assim, olha só. É porque quando se tem variáveis, mais de uma variável, confunde. Mas imagine assim, ó, se isso aqui fosse x ao quadrado. Quem é a derivada de x ao quadrado? 2x, não é isso? O 2 não desce e tira 1. Né? A regrinha não é essa? Quando é assim, uma variável é elevado a um número, o número desce, o expoente desce multiplicando e eu tiro 1. Essa é a regrinha, foi o que eu fiz aqui, ó. O expoente desceu, que no caso o meu expoente era menos y, e eu subtraí 1, ok? Se aqui fosse um 3, esse 3 ia descer e aqui em cima ia ficar 2. Então, isso aqui é uma coisa. Agora, se em vez de x ao cubo fosse 3 elevado a x, tá vendo? Eu só inverti. Aqui é uma outra regra de derivação. Porque aqui é um expoente, é uma constante elevado a uma variável. Na passada, era uma variável elevada a uma constante. Aqui é uma constante elevada a uma variável. Quando é uma constante elevada a uma variável, aí é essa regra de derivação, que é o quê? Repete o que está aqui, 3 elevado a x, vezes a derivada do expoente, no caso a derivada de x ia ser 1, vezes o ln do 3. Ok? Então, são duas regras diferentes. Ó, se tiver assim, você usa essa regrinha, que é essa regrinha aqui. E se tiver assim, x elevado a 3, aí você já usa essa regrinha aqui. Cadê? Não sei se eu botei aqui. Essa regrinha é aquela básica. Botei não. Aqui, ó. Quando tem assim, você desce o expoente e tira 1. Então, esse 3 ele desce e tira 1. Beleza? Então, não confundam x ao cubo com 3 elevado a x. São coisas diferentes. E a função era essa aqui, só para relembrar. Então, quando eu estou derivando em relação a x, o y fica constante. Então, isso aqui é como se fosse x elevado a um número. Por isso que eu usei essa regra. Quando eu estou derivando em relação a y, o meu y que é constante agora, ou o meu x que é constante agora, por isso que fica um número elevado a uma variável. E aí eu uso essa regra aqui. Beleza? Ó, às vezes eu sinto que tem muita gente ainda perdido aí, né? Então, assim, é bom sempre estar assistindo as outras aulas passadas, ou olhando um livro, fazendo questões, viu? Deixa eu colocar aqui minha fonte. Peraí, que tá descarregando. Porque senão, gente, acaba esquecendo, acaba não lembrando de nada. E aí fica complicado se fazer questões de cálculo se vocês não treinarem. Por isso que eu digo, não adianta também só eu estar resolvendo, não. Posso resolver tudo que não vai adiantar nada. Se vocês não treinarem. Ok? Vou fazer aqui a 9. Na verdade, eu queria que vocês treinassem essa 9 aqui agora. Agora, que essa 9 é parecidíssima com essa 7, que eu acabei de explicar. Tá vendo que tem uma divisão? Eu queria que vocês tentassem fazer essa 9 agora. E eu vou dar 2 minutinhos, 2 ou 3 minutos. E eu resolvo logo em seguida. Ok? Mas eu quero que vocês tentem
Peguem essa propriedade aqui, ó. Essa que eu fiz da divisão, ó. E usem aqui para derivar, ok? Vamos lá, 3 minutos, enquanto eu vou beber uma água. Fazer a 9. E aí, como é que estamos? Terminei aqui. Ótimo. Agora ver os outros. Também. Muito bom. Só um minuto. No lugar de ST, eu vou colocar X e Y, viu? Porque não gosto de ST, não. X ao quadrado mais Y ao quadrado sobre X vezes Y ao quadrado. Ok? Basicamente é isso aqui. Eu preciso dessas duas derivadas. Bom,
Aqui eu tenho uma fração, ó. Se você tem uma fração, você tem que usar aquela regra, que é a regra do quociente. Ok? Regra do quociente é o quê? Deriva essa primeira parte aqui, ó, deriva o numerador, multiplica pelo denominador, menos. Aí você repete o numerador e você deriva o denominador. E tudo dividido pelo denominador ao quadrado. Isso aqui é a regra. Deixa eu copiar isso aqui para facilitar a nossa vida. Entenderam? Então, como aqui embaixo já tem que colocar o quadrado, eu já vou colocar aqui, ó, um parênteses, e já vou elevar o quadrado aqui, ó. Porque a regra é essa, a regra é o que tem no denominador ao quadrado. Aqui embaixo vai ser, o que tiver aqui embaixo, no denominador, você vai elevar ao quadrado. Agora, aqui em cima, aí a gente vai usar aquela regrinha. Eu derivo aqui, multiplico por esse, depois subtraio desse vezes a derivada desse. Beleza? Então, bora lá. Só para facilitar, assim, ó, só para vocês verem como é fácil. Vocês colocam 4 parênteses, menos, tal, vezes, tal. Opa. Ó, aqui vai vir a derivada desse numerador. Quem é a derivada disso aqui? Em relação a x. Quem é a derivada disso aqui em relação a x? Então, se é em relação a x, o y é constante. Tudo isso aqui é um número para mim, ó. Então, eu já vou copiar isso aqui, ó. Porque a derivada de x não é 1? Se é 1 vezes y ao quadrado é o próprio y ao quadrado. Então, a derivada do numerador é y ao quadrado, em relação a x. Esse segundo parênteses aqui é o que tem aqui no denominador. Então, você só Ctrl+C, Ctrl+V. Esse primeiro parênteses aqui é o que tem aqui no numerador. Eu não preciso derivar, ó. Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui, sim, eu preciso derivar o denominador. Então, quem é a derivada disso aqui em relação a x? Então, quem é a derivada de x ao quadrado? Não é 2x? Ó, o 2 não desce e eu tiro 1 do expoente, que fica 1. Então, a derivada de x ao quadrado é 2x. Mais a derivada de y ao quadrado. A derivada de y ao quadrado é 0. O que é 0? Porque y é constante. E a derivada de y ao quadrado também é constante. E a derivada de uma constante é 0. Ok? Então, a derivada desse denominador é só isso aqui, ó, a derivada de x ao quadrado, que é meu 2x. E está resolvido a parte de x. Para derivar em relação a y, ó, dá um Ctrl+V aqui. Vamos lá. Quem é a derivada disso aqui em relação a y? Olha só. Se eu vou derivar em relação a y, gente, o meu x é constante. Então, o x já vai ter que aparecer aqui, que é constante, está multiplicando. Então, quem é a derivada de y ao quadrado? Não é 2y? O 2 não desce? 2y. Só que tem um x também, né? Então, vai ter o x aqui, que ele vai ficar aqui. E isso aqui vai ser 2y. X vezes 2 vezes y. Porque a derivada de y ao quadrado é 2y. E o x é constante, permanece aqui. Aqui eu não mexo, por quê? Porque aqui é meu denominador, menos. Aqui também eu não mexo, porque aqui é meu numerador, não mexo. Só vou mexer aqui, que é a derivada do denominador em relação a y. Então, quem é a derivada de x ao quadrado?
Como x é constante, isso aqui é zero. Quem é a derivada de y ao quadrado? 2y. 2y. Aqui fica igual. Então, está finalizado as minhas derivadas parciais de x e de y. Desta função aqui. Isso aqui é questão 9. Vou pular 10, senão a gente vai... Essa 10 é... Não, eu vou fazer essa 10. Vou fazer essa 10. Vamos lá, essa 10. Aqui eu vou colocar um parênteses. É o LN, né? E aqui é um X. Então é assim, ó. A minha função é x ln de x ao quadrado mais y ao quadrado. Só troquei aqui onde tinha r por x, onde tinha s por y. Mas é a mesma coisa, viu? Se for assim numa prova RS, você tem que colocar aqui RS, e aqui você tem que colocar R, e aqui você tem que colocar S. E aqui também, né? RS, RS. Bom, aqui, pessoal, eu tenho uma multiplicação. Então, eu vou ter que usar aquela regrinha do produto. Porque eu tenho tipo um U vezes um V. U vezes V. Ok? Quem é U? U é o X e o V é o LN disso aqui. A regrinha do produto é muito parecida com aquela do quociente, ó. A regrinha do produto também está aqui, ó. Regra do produto, ó. Para você derivar uma função que está multiplicada por outra, ó, você tem que derivar a primeira, multiplicar pela segunda, mais. Aí pega a primeira função e multiplica pela derivada da segunda. Veja que só muda para a divisão aqui, ó. Essa primeira parte muda só o sinal. Aqui é menos e aqui é mais. E a do produto ainda é mais fácil, porque você não precisa dividir pelo denominador ao quadrado. Só usa isso aqui, ó. Então, bora lá. Derivar em relação a x. Quem é a derivada de x? Em relação a x. É 1. 1 vezes quem? Vezes isso aqui, ó. Então, você repete, você não mexe. Mais. Aí agora você repete a outra, né? Vezes a derivada dessa. Ok? Quem é a derivada do LN? Aí, ó, você vai vir aqui na tabelinha de novo. Vamos lá. LN, LN, LN. Quem é LN? Aqui, ó. LN de U. U pode ser qualquer coisa. Isso aqui eles colocam U porque para generalizar. U pode ser qualquer função, viu? Pode ser um seno, pode ser um cosseno, pode ser x ao quadrado mais y ao quadrado, pode ser qualquer coisa. Então, quem é o LN de U? Quem é a derivada do LN de U? É 1 dividido por U vezes a derivada do U. Então, quem vai ser a derivada do LN de x ao quadrado mais y ao quadrado? Toda vez que tiver... Oh, esse negócio para selecionar é ruim, né, cara? Ver se eu seleciono daqui. Putz. Olha.
Que moído é esse? Que moído é esse? Eu vou apagar aqui esse negócio. Eu queria só isso aqui. Por que ele não me dá? Ó, a derivada do ln vai ser 1 dividido... Então, deixa eu colocar aqui uma fração. Vai ser 1 dividido pelo que tem aqui dentro. Então, vai ser 1 dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. E eu tenho que apagar esse ln daqui, que eu não sei o que ele está fazendo aqui, que ele veio. Vou colocar o parênteses também aqui. Então, olha só, a derivada ln é muito simples, gente. Ó. Derivada do ln é 1 dividido pelo que tem aqui dentro, que no caso é x ao quadrado mais y ao quadrado. Vezes, aí sim, a derivada daqui de dentro. Em relação a quem? A gente está calculando em relação a x, né? Então, quem é a derivada desse parênteses, ou dessa parte aqui, em relação a x? A derivada de x ao quadrado não é 2x? A derivada de y ao quadrado é 0. Por quê? Porque y é constante. Portanto, a derivada do ln disso aqui, ó, de x ao quadrado mais y ao quadrado, é 1 dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado, vezes 2x. Esse 2x é, lembrando, que é a derivada dessa parte aqui. Entenderam ou não? Fazer a de y aqui para ver se entende melhor. Ó, tem produto, tem produto. Então, você já sabe que vai ter 4 termos aqui, ó. Foi igual que eu fiz lá. Mais. Quatro termos. Derivada do produto tem 4 termos. Esse primeiro parênteses é a derivada aqui do primeiro. Quem é a derivada de x em relação a y? Agora, olha só. Se é em relação a y, o x é constante. Então, quem é a derivada de uma constante? 0. Então, vai ser... esse primeiro parênteses é sempre a derivada do primeiro termo. Esse segundo parênteses é copiar o que tem aqui, que é o segundo termo, sem derivar. Esse terceiro parênteses é copiar o que tem aqui, sem derivar. E esse último parênteses é a derivada desse aqui, desse segundo termo. Em relação a quem? A y. Então, quem é a derivada do ln? ln disso aqui. É isso aqui, né? A gente acabou de fazer aqui, ó. E vezes... deixa eu diminuir, não sei se foi o zoom ou é a régua. Vezes quem? Porque a derivada do ln é 1 sobre isso vezes a derivada disso aqui em relação a y. Que é a derivada de x ao quadrado mais y ao quadrado em relação a y? 2y. O que é 2y? Porque a derivada de x ao quadrado é 0. Ok? Então, ficaria assim, ó. Agora, observe uma coisa, pessoal. Ó. 0 vezes isso aqui, ó. Se eu fosse simplificar, ó, 0 vezes isso tudo aqui é 0. Isso aqui sumia. Ficaria assim, ó. X vezes 2y vezes 1. Isso aqui é 2xy, que eu poderia até colocar aqui, ó. 2xy. Sumir com isso aqui. E sumir com isso aqui, ó.
Ficaria assim, 2xy sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Mas vocês podem deixar dessa forma aqui, que também está resolvido. Beleza? Terminamos a 10. Aqui eu vou deixar para vocês resolverem. Agora observe aqui uma coisa, ó. Não, eu vou resolver essa, porque aqui é a primeira que tem 3, né? 3 variáveis. Tem 3 variáveis agora, ó. Se tem 3 variáveis, pessoal, vão ser 3 derivadas. Derivada em relação a x, derivada em relação a y, derivada em relação a z. Ok? Olha lá, vamos fazer essa aqui rapidão. Esse aqui é x ao quadrado. Isso aqui... Tá. Ó, eu vou ter agora a derivada parcial em relação a x, em relação a y e em relação a z. E lembrando que aqui também é uma função de 3 variáveis. Vocês estão aí? Estão me ouvindo? Sim, professor. Ótimo. Porque às vezes eu penso que eu caí na internet e aí eu estou falando aqui de besta. Ó, 3 variáveis significa que eu vou ter 3 derivadas parciais. É uma derivada parcial em relação a cada variável, em relação a x, a y e a z. Beleza? Aqui é uma função que tem um produto, então vocês podem usar aquela regrinha do produto que eu acabei de utilizar, regrinha do produto. Foi qual questão? Essa daqui que eu fiz agora em um produto. Então, a regrinha do produto, vocês já sabem que vão ter aqui 4 parênteses. Beleza? Ó, é um vezes o outro, mais um vezes o outro. Então, aqui e aqui você não deriva. Então, se você está chamando que isso aqui é seu U e isso aqui é seu V, já vou logo colocar aqui, né? Ó, aqui você coloca o V, ó. E aqui você coloca o U. Agora, aqui, nesse lugar aqui, é a derivada do U. E nesse lugar aqui, é a derivada disso aqui, que é do V. Porque isso aqui é um U. Eu estou chamando que isso aqui é o meu U. E eu estou chamando que isso aqui é meu V. Então, aqui vai ser a derivada do U e aqui vai ser a derivada do V. Aqui vai ser o próprio V e aqui vai ser o próprio U. Essa é a regra. Beleza? Então, bora lá. Se isso aqui é meu U, né? Eu quero derivar isso aqui. Vamos lá. Quem é a derivada de x ao quadrado? Oi? 2x. Muito bem. Quem é a derivada de x ao quadrado em relação a x? 2x. Então, eu vou pôr 2x aqui. E aqui, eu vou derivar essa parte aqui, ó. Quem é a derivada de e elevado a yz em relação a x? Vai ser E elevado a yz vezes o Não. y. Olhe bem. X é minha variável. Aqui y e z são constantes.
O E é constante. Tudo isso aqui é constante. Então, quem é a derivada de uma constante? Zero. Porque eu estou derivando em relação a x. Se eu tivesse derivando em relação a y, aí sim seria a exponencial, repetido aqui, vezes a derivada daqui de cima. Só que eu estou derivando em relação a x. Se é x e aqui não tem x, a derivada de uma constante é zero. Não confundam. Bora lá, fazer a segunda parte. Preciso de novo de 4 parênteses. Vamos lá, vou até copiar isso tudo aqui. Esse aqui eu vou apagar, que eu tenho isso aqui, esse aqui muda. Esses dois não mudam, né? Porque isso aqui, ó, sempre da regrinha, isso aqui vai permanecer, ó. No produto, o V vai ficar aqui e o U vai ficar aqui. Agora aqui eu preciso derivar isso aqui, ó. Vamos lá, quem é a derivada de x ao quadrado em relação a y? Zero. Zero. Por que é zero? Porque é constante. Isso aqui é um número. Porque eu estou derivando em relação a y. E não tem y aqui. Por isso que é zero. Agora aqui, ó, quem é a derivada dessa exponencial em relação a y? Agora tem y. Então, a derivada de uma exponencial é ela mesma vezes a derivada do expoente. E quem é a derivada de YZ em relação a Y? Z. Z. O que é Z? Porque é minha constante. Z é como se fosse um número aqui, ó. 3x, 3y, 4y, 4x. É o próprio Z. E aí está finalizado a de Y. Vou fazer aqui a de Z. Isso aqui eu vou apagar para a gente calcular. E isso aqui também eu vou apagar para a gente calcular. Olha lá, quem é a derivada de x ao quadrado em relação a z? Zero. Zero. Por que é zero? Porque não tem x, não tem z aqui. X é constante. Quem é a derivada da minha exponencial em relação a z? Olha, na minha exponencial tem z. Então, segue o mesmo raciocínio. Ela mesma vezes a derivada de yz em relação a z. Quem é a derivada disso aqui em relação a z? É o y. Porque é o que é minha constante. Portanto, terminamos essas três derivadas, né, parciais desta função aqui. Vou fazer essa 12, que apareceu uma tangentezinha aqui. Se a menina tivesse aqui, eu ia chamar para ela resolver essa aqui para vocês. Derivada da tangente. Ela sabe. A menina tem 11 anos agora, mas ela já sabia com 8 anos, viu? X. Então, Y. Tangente de x vezes y ao cubo. Só vou ter duas, né? Vou ter essa aqui, esse z. Vou apagar isso aqui. Vou apagar isso aqui. Então, a derivada da tangente, para quem não sabe, é só olhar lá na tabela. Vamos lá na tabela. Essa tabela que eu coloquei aqui, ela está bem incompleta, viu? A tabela mais completa vocês vão encontrar no livro de vocês, no livro texto que eu indiquei, ou se não, na internet aí vocês encontram várias tabelas. Aqui, ó,
A 12, ó. Derivada da tangente de U. U pode ser qualquer coisa. No meu caso aqui, o U é isso tudo aqui, ó. É xy ao cubo, ó. Tangente de U, ó. Então, quem é a derivada da tangente de U? É a secante ao quadrado de U vezes a derivada do U. Ok? Então, seguindo essa regrinha, quem é a derivada dessa tangente aqui, ó? A derivada da tangente é a secante ao quadrado. Aí eu vou botar aqui ao quadrado aqui só para... Aqui, ó. É a secante ao quadrado de U, porque meu U é isso aqui, vezes a derivada do U, a derivada desse parênteses. Agora sim, vamos derivar o parênteses. E quem é essa derivada aqui em relação a x? Bora lá. Se é em relação a x, o y ao cubo é constante. Se o y ao cubo é constante, então fica a derivada de xy ao cubo é o próprio y ao cubo. Beleza? Derivada disso aqui é essa constantezinha aqui. É porque ele não seleciona ele nem a pau sozinho, mas eu me viro aqui. Então, a derivada disso aqui em relação a x é meu y ao cubo. Acabou. Vamos derivar em relação a y. Então, quem é a derivada da tangente de u? É o mesmo secante ao quadrado de u. Então, isso aqui não muda. Independe se você está derivando em relação a x a y. Vezes, agora sim, vezes a derivada disso aqui, ó. Eu vou derivar agora em relação a y. Então, quem é a derivada de y ao cubo? 3, o 3 desce, multiplicando. Como tem um x aqui, vai ser 3x, né? Ou x vezes 3, tanto faz. Tira 1 do y, vai ficar y ao quadrado. É isso? A derivada de y ao cubo é 3y ao quadrado. Eu vou até deixar aqui nessa ordem, que é para vocês não se confundirem. Então, a derivada de y ao cubo é 3y ao quadrado. E esse x é porque estava aqui constante, eu deixo ele aí multiplicando. Está derivado. A 12, olha só como é simples. Beleza? Fazer o seguinte. Diminuir o zoom aqui. Hoje eu estou com vontade de fazer um monte de questão. Parei aqui, né? Vamos lá, vamos lá. Tá aí na tela. Quero que vocês resolvam. A 13. Bora lá. Resolvem aí a 13. Eu vou dar uma dica para resolver essa 13. Que essa 13, ela não é muito simples, não. Considere que esse seno de 2xy é o seu u. Então, isso aqui seria cosseno de u. O u é o seu seno de 2xy. Beleza? Vão lá na tabela, vejam quem é a derivada do cosseno, aí põe aí, vamos lá. Tentem fazer essa 13, vou dar um tempinho, vou beber uma água, minha garganta tá seca, e aí eu resolvo essa 13 aqui com vocês. Vamos lá, vamos fazendo, que eu quero ver aí.
Como é que estamos? Fazendo. Terminando aqui. Eu quero ver aí, vocês têm ido aí, né, já, né? Eu quero ver depois aí a câmera ligada aí no caderninho de quem tá fazendo aí, só para eu ter uma ideia. Quem é que está acompanhando minhas aulas que está com caderno, caneta, lápis? Igual os professores da minha filha do 6º ano. Pede para ligar a câmera e ver o que está fazendo. Vamos ver quem é que está aí na aula, quem está acompanhando, hein? Aí, ó, um já mostrando aí, deixa eu ver. Não dá para ver não. Cadê? Você tá sem som, tô vendo o William aí. Cadê seu caderno, Elifal? Não vi, mas tô vendo o que você tá fazendo. Bianca. Tentando. Érica, muito bem. Vocês estão copiando tudo mesmo, gente? Muito bem, ó. Copie porque depois vocês vão precisar, né? É bom para estudar, é bom no próximo semestre também. Eu tô vendo assim, os calouros, cara, quando tiverem próximo semestre vai ser baba, viu, para vocês? Porque a gente vai ver isso aqui que a gente tá vendo agora com uma variável. Então, por exemplo, eu vou ensinar vocês a derivar só em relação a x. Olha só como vai ser simples. Vocês já vão ter visto. Eu vou dar isso aí em uma aula com vocês, assim, se não tiver dificuldade, né? Ah, o problema é de quem vai entrar, né? Quem vai entrar vai ter que... Aí vai pegar do zero. Vai ser bom para vocês semestre que vem, viu? O pessoal do primeiro período, semestre que vem, vai tirar de letra cálculo 1. Vocês vão ser meus monitores para os calouros que vão entrar. Bom, bora lá. Qual é a função? Cosseno do seno de 2xy. Tirei aqui também, né? Cosseno do seno de 2xy, não é isso? Ó, esse 2xy, pessoal, pode estar com um pontozinho e pode estar sem o ponto, viu? Eu vou tirar o ponto que é para ficar a nomenclatura boa. Esse parênteses fecha com esse, está faltando um parênteses aqui. Muito bem, cosseno do seno de 2xy. Primeira coisa, tem que saber quem é a derivada do cosseno. Aí tem que ir lá na tabela para saber quem é a derivada do cosseno. Então, imagine que isso aqui é um U, ó. Vai ser o U. Cosseno de U. Quem é a derivada do cosseno de U? Bora lá, vamos ver na tabela. Vê a tabelinha. Foi que eu botei. Derivada do cosseno, cosseno, cosseno. Cadê o cosseno, gente? Aqui, ó. Cosseno de U. Quem é a derivada do cosseno de U? Menos seno de U. Vezes a derivada de U. Sempre vai ser essa regra. Menos seno de U vezes a derivada de U. Beleza. Sabendo disso aqui, eu venho aqui. Então, quem é a derivada do cosseno de U? Ó? Lembrando que o U é isso aqui, ó.
A derivada é o menos seno de U. Quem é o U? U é isso aqui, ó. É o menos seno de U vezes a derivada do U. Então, vezes a derivada disso aqui, ó. Aí sim você vai ter que, beleza, a derivada do seno. E quem é a derivada do seno? Você vê aqui a derivada do seno, é a derivada do cosseno de U vezes a derivada do U. Então, eu vou multiplicar vezes a derivada do seno, né? Quem é a derivada do seno? É o cosseno de U, só que o U agora, quem é o U dessa parte aqui, ó? É só essa daqui, ó, é só o 2xy, tá vendo? Copiar isso aqui. Então, a derivada do seno de U aqui é o cosseno de U vezes a derivada do U, ó. E quem é a derivada de 2xy em relação a x? Então, quem é a derivada de 2xy? 2y. É minhas constantes, 2y. Finalizei. É porque foi uma derivada dentro de outra derivada, entendeu? Professor, naquela outra tabelinha da aula passada, tá diferente lá. Cadê? Tá não. É porque deve estar com outra nomenclatura. Cadê? Qual tabela? Você está dizendo? A que eu mostrei na internet? Foi, da aula passada, aquela lá. Bora ver aqui. Acho que imagens, sei lá. Acho que foi essa uma das primeiras aqui. Qualquer tabela, ela é igual. Às vezes é só a nomenclatura que está diferente, viu? Foi essa? Foi. Aqui, ó. Quem é a derivada do seno? Do seno de U. É o cosseno de U vezes a derivada do U. Quem é a derivada do cosseno de U? É o menos seno de U vezes a derivada do U. Só inverteu a ordem, mas como isso aqui é multiplicação, não importa. É a mesma coisa. Beleza? Okay. Beleza. Beleza. Tranquilo. Então tá finalizada essa parte, né? Então, para derivar agora y, vou seguir a mesma coisa, então eu já vou até dar uma copiada aqui geral, ó. Por que eu vou copiar geral? Porque só vai mudar aqui no final, ó. Que é a derivada do cosseno de U? Menos seno de U. Tá aqui. Vezes a derivada do U. Então, vezes a derivada do seno, né? Então, quem é a derivada do seno? É o cosseno do U vezes a derivada do U, que é de 2xy. E quem é a derivada de 2xy em relação a y? Aí aqui é 2x. Porque a derivada de 2xy em relação a y é 2x. Mudou só aqui o finalzinho, ó. Beleza? Tá, vou deixar o resto aí para vocês. Vou fazer mais uma só. E aí eu vou deixar que vocês escolham. Escolham qual é a que vocês querem que eu faça. Eu parei aqui, né? Cadê? Parei na 13. Qual que vocês querem que eu faça? Tem a 14, 15, 16, 17, 18, 21, 20, 22, 23, 24, 25. Qual?
Escolhe. Sei lá, qual é a mais difícil aí? É tudo fácil. Mas deixa eu ver qual é a mais difícil para vocês, né? Para vocês. Isso aqui tá... A 20, não? A 20? A 20? Aí posso fazer. Mas a 20 é só olhar na tabela, né? Mas vamos lá. Fazer a 20. Isso aqui é o que, pessoal? Arc-T. É arco tangente, viu? Isso aqui é a função chamada arco tangente. Arco tangente de y sobre x. Bora lá, deixa eu copiar ela aqui. Arco, eu vou até copiar assim, arco TG, que é para ficar mais fácil de entender. Obrigado por ter escolhido essa. Muito simples. X sobre Y, é? Y sobre X. Tanto faz, né? Altera só besteira. Muito bem. Bom, vamos lá. Eu quero a derivada da arco tangente. Aí tem que ir lá na tabela para ver quem é a derivada da arco tangente. E vocês vão chamar que isso aqui é um U. O U de vocês. Ok? Bora lá na tabela. Deixa eu ver se nessa tabela que eu coloquei... Tem. Arco tangente, arco tangente. Arco tangente tá aqui, ó, na 20, ó. Tangente menos 1 é a mesma coisa do arco tangente, viu? Essa função. Que, inclusive, vocês têm na calculadora de vocês aí, essa função. Depois dá uma olhada nela. Então, quem é a derivada da arco tangente? É 1 dividido por 1 mais U ao quadrado, vezes a derivada de U. Ou a derivada de U dividido por 1 mais U ao quadrado. Do jeito que está aqui, ó. A derivada do U dividido por 1 mais U ao quadrado. Beleza, vamos lá. Então, quem é a minha derivada em relação a x? Vai ser, vou colocar aqui uma divisão. Vai ser a derivada do U, né? Deixa eu só voltar aqui, quem era meu U mesmo. Ixi. Isso. Pela regrinha, ó, a derivada da arco tangente é a derivada do U, que é isso aqui. Eu vou até chamar aqui U', lembrando que isso aqui é meu U, e U' significa a derivada. Então, a derivada vai ser a derivada de U dividido por 1 mais U ao quadrado. Essa é a propriedade, né? U ao quadrado. Ok? Quem é meu U aqui? Meu U é Y sobre X, ó. Então, eu só coloquei meu U é Y sobre X, então vai ficar 1 mais Y sobre X ao quadrado, né, meu U, vezes a derivada do U. Então, a derivada disso aqui. Quem é a derivada disso aqui em relação a X? Aí, lembre-se que isso aqui é um quociente. Um quociente tem que usar aquela regrinha, ok? Para facilitar, eu vou deixar assim, ó, um aqui, vou multiplicar aqui, ó, porque isso aqui é a mesma coisa, tá vendo? Ó? 1 dividido por 1 mais U ao quadrado, vezes a derivada do U. Eu aconselho até vocês colocarem assim, para não se confundir. Isso aqui é a minha propriedade. O que eu preciso agora? Só derivar o U. E o U é isso aqui, ó. Então, para derivar isso aqui, lembre-se daquela regrinha do quociente.
né? A regrinha do quociente, deixa eu colocar ela aqui. Que lembra, tem 4 parênteses. O menos. E aqui é o denominador ao quadrado. Essa é a propriedade lá do quociente, ó. Então, eu preciso derivar isso aqui em relação a x. Vamos lá. Lembrando que aqui é o seu v, que é isso aqui, né? E aqui é o seu u, que você coloca. Aqui é o denominador ao quadrado, né? Então, aqui é x ao quadrado. Aqui eu preciso derivar o y. Quem é a derivada de y em relação a x? 0. Aqui eu preciso derivar o x, né? Quem é a derivada de x em relação a x? 1. Derivada de x é 1. Então está resolvido. A derivada aqui do arco tangente disso aqui é isso aqui, tudo isso aqui, ó. Claro que se eu for calcular isso aqui, ó, 0 vezes isso aqui dá 0. Menos y vezes 1 é menos y. Eu posso trazer esse menos y para cá. E eu posso trazer x ao quadrado multiplicando tudo isso aqui, ó. Ok? Melhor menos, ou você deixa aqui, né? Ou tente simplificar aí. Só tome cuidado para não errar. E em relação a y, vai ser a mesma coisa, ó, 1 dividido por 1 mais u ao quadrado, vezes a derivada desse u aqui, né, em relação a y agora. Então, isso aqui não muda, só vai mudar essa parte e essa parte. Então, quem é a derivada de y em relação a y? Aqui é o 1. E quem é a derivada de x em relação a y? Aí aqui é o 0. E acabou. Beleza? Show de bola. Entenderam mesmo? Ótimo. Esse cara é tão fera demais, velho. Não deu para eu avaliar direito na nossa primeira avaliação. Não sei, muita coisa igual. Não sei quem copiou de quem. Mas eu sei que tem muita gente boa aí. Próximo semestre eu vou saber direitinho, hein? Quando a gente estiver lá em Física 2, aí eu vou estar avaliando vocês presencialmente. Aí eu vou conhecer quem é quem. Ok? Então, por hoje, é isso aí. Eu vou querer que vocês continuem fazendo exercício, gente. Quanto mais exercícios vocês fizerem, melhor, gente. Melhor. Se tiver com dúvida, não está saindo do lugar, ó, vem aqui, ó, abre esse site, ó, Symbolab, ó, joga aqui, ó, copia aqui, ó, aqui tem as ferramentas para você editar. E manda brasa aqui que ele te dá a resposta, ó, passo a passozinho, tal, vocês dá para entender aqui de boa. Professor? Oi. Aí o senhor pode disponibilizar essa lista para nós? E eu não mandei, não? Não, a gente só tirou a foto da aula passada. Então. Mas foi só até a 15, se eu não me engano. Ah, foi? Isso. Então, para facilitar aqui para mim, tira logo uma foto aqui do resto. Deixa eu só diminuir o zoom aqui. Manda por WhatsApp, professor. Alguém dá pra gente imprimir essa tabela aí. Tá, vou mandar então. Vou mandar esse arquivo todinho aqui para vocês. Tem uma introduçãozinha,
E tem... Mas essa tabela aqui, eu nem queria que vocês olhassem muito elas, porque ela está incompleta, gente. Ela está bem pequena. Vocês vão... A tabela completa é lá no livro. É no livro. Isso aí está um resumo do resumo. Mas você pegar uma tabela completa mesmo, ó, essa tabela que eu estou mostrando aqui, que eu peguei da internet, está mais completa do que essa que está aí, que eu estou colocando. E tá faltando muita coisa aqui, só para vocês terem uma ideia. Completa. Aí vocês teriam que ver, deixa eu ver aqui se essa daqui tá... No livro tal. Isso aqui não tá muito completo, tá vendo? Tá incompleto isso aqui. Por isso que eu estou aconselhando pegar a tabela que tem no livro, lá no final, no anexo. Vou ver aqui se eu tenho um livro aqui. E vou mostrar a página para vocês. Deixa eu ver aqui qual. Eu tenho do James Stewart e tenho do Leitold aqui, tenho do Chokovsky aqui também, tá vendo? Eu tenho 3 livros aqui, só aqui nesse computador. Ah, a tabela mesmo, eu acho que é lá no cálculo 1. Espera aí. Fechou? Ó, vocês pegaram o livro aqui do cálculo 1, do Leitold. Bora ver aqui. Sim, essa aqui está completa. Começa daqui, ó. Deixa eu ver que página é essa daqui. Você pode começar ela daqui. Aqui tem muita coisa, ó. Fórmulas. Deixa a página aqui no PDF é o 710, ó. Deixa eu ver se é o 710. E no livro, é no apêndice... É isso aqui. Aqui tem algumas letras gregas, aqui algumas fórmulas, por exemplo, a área de um círculo, a área de um triângulo. Ele tem um monte de fórmula, a área de um trapézio, de um retângulo, de um cône, de uma esfera, de um prisma, tal. Fórmulas de trigonometria, às vezes a gente precisa, ó, essa identidadezinha de vez em quando eu estou usando, ó, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Aí tem algumas outras identidades aqui, ó, seno de U mais V é isso aqui. Quando vocês precisarem de qualquer fórmula, consulta essa tabela aqui, ó. Aí vem aqui, tabela de derivadas e tabela de integrais. Essa tabela de derivadas aqui ainda está faltando, tem pouca coisa aqui. Mas a de integral está bem completa. A de integral está bem completa, ó. Vai lá no livro, ó, tem essa tabelona aqui. Mas, de qualquer forma, eu vou mandar esse arquivo aqui. Beleza? Eu vou até ver. Então, é isso aí. Daqui a pouco eu mando aí no grupo. Então, um bom final de semana a todos, uma boa noite. Qualquer coisa, eu estou por aí. Beleza, boa noite. Boa noite. Boa noite.